Olá, boa noite. Obrigada por nos receber aí na sua casa. Uma ótima sexta-feira para todos nós. O JG está começando, então vem ver os destaques de hoje aqui comigo. O governo do estado vai montar um sistema drive-thru para testar idosos para o coronavírus. 80% dos professores não concordam com o retorno às aulas da rede estadual na consulta feita pela Secretaria de Educação. Campanha Setembro Verde incentiva a doação de órgãos. Eleições 2020, definido pré-candidato a vice na chapa de Carlos Madeira, do Solidariedade. Maior reforma dos últimos 70 anos do estádio Nilzinho Santos fica pronta e vai ser entregue amanhã. O hospital de campanha instalado em São Luís vai ser desativado. O anúncio foi feito hoje pelo governador Flávio Dino em coletiva. O governador também apresentou o resultado da consulta feita junto à comunidade escolar sobre o retorno das aulas. Taxa de contágio. Nós estamos há 77 dias, somos o estado brasileiro que há mais tempo está nessa faixa de contágio abaixo de 1, porém próximo de 1. Isso que eu queria chamar a atenção, 0,96. Significa dizer, em termos práticos, que praticamente uma pessoa contagia outra, daí a estabilidade. Quanto mais longe de 1 para baixo, claro, melhor. Nós já tivemos com essa taxa na casa de 0,7, 0,8, hoje 0,96. Queda de óbitos. Aqui vejo que o Maranhão teve, na média móvel dos últimos 7 dias, uma queda de 14% do número de óbitos, porém, a metodologia desse estudo considera como queda apenas quando essa taxa é superior a 15%, ou seja, uma baixa, uma queda, um descenso superior a 15%. Desativamento hospital de campanha. No caso do hospital de campanha montado no Centro de Convenções do Sebrae, em São Luís, nós vamos promover a desativação no dia 17 de setembro. No dia 17 de setembro, ele vai encerrar suas atividades, exatamente porque avaliamos que hoje ele não é necessário. Ele tem uma taxa de ocupação muito baixa e não se justifica, sob a ótica do princípio da economicidade, a sua manutenção. Testagem drive-thru. Idosos gestantes terão, a partir do dia 10 de setembro até o dia 30, a possibilidade de, sem sair do seu veículo, fazer testes. É um circuito integrado, que vai do teste ao atendimento ambulatorial. Se for necessário, entre o dia 10 e o dia 30, nós teremos de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 18 horas, no estacionamento do Multicenter Sebrae. Premiação de 6 milhões para municípios. Eu estou lançando o prêmio Vencendo o Coronavírus, em que o Estado vai monitorar indicadores dos municípios. É um prêmio no valor de 6 milhões de reais. Para os municípios. Então, os municípios que melhor executarem essas ações de vigilância epidemiológica e também as ações de atenção básica à saúde, atenção primária à saúde, receberão essa premiação, mediante apoio ao seu sistema hospitalar, uma reforma ao seu hospital, equipamentos. Consulta à comunidade escolar. Vejam que, no caso dos estudantes, 56% acham que dá para retornar ao ensino presencial, porém 43%, um número ainda muito alto, 44% quase, consideram que não há viabilidade no retorno às aulas presenciais. No caso das famílias, o quadro é ainda mais desafiador, porque 36% aceitam o ensino presencial, mas 63% disseram que não querem o ensino presencial nesse momento. E professores, ainda pior, 20% aceitam o ensino presencial, 80% dizem que não querem o ensino presencial. Então, com este quadro, é claro que
no caso das famílias e dos professores, nós temos uma resistência alta. E nós temos que respeitar isso, uma insegurança. Com a suspensão das aulas presenciais, você conseguiu manter as atividades educacionais 100%, mesmo à distância. Estudantes, 37,67%, portanto, a minoria. Professores, 67%. Os professores veem o ensino não presencial melhor do que os estudantes. Só que os destinatários do nosso serviço educacional são os estudantes. São eles que são a razão de ser da escola. Temos que olhar o conjunto. Manteve parcialmente as atividades educacionais mesmo à distância, estudantes, 33%. Professor, 28%. Portanto, a maioria de professores, 95%, 96% declaram que o ensino não presencial, sob a ótica deles, está funcionando. Mas, dos estudantes, o indicador é menor, tanto que não conseguiu manter as atividades educacionais, ou seja, estão com nenhuma atividade educacional. Estudantes, 28,89%. Percentual muito alto. Daí a nossa iniciativa de insistir com as rádios, com as aulas em vídeo, intensificar o trabalho na internet para tentar diminuir esse percentual enquanto dialogamos com as comunidades escolares para que haja uma compreensão acerca de como nós podemos, eventualmente, retomar as atividades educacionais. Nesse instante, vamos manter apenas o ensino não presencial. E o secretário de Saúde, Carlos Lula, anunciou nas redes sociais que a partir de amanhã está liberada aí a apresentação de grupos musicais com até 4 integrantes em bares, restaurantes e casas de shows também. A medida vai valer até o dia 19 de setembro, quando não terá aí mais restrição ao número de integrantes de bandas. Mas lembrando que nesses locais as medidas sanitárias continuam, claro, como o uso de máscaras, distanciamento aí entre as mesas, a disponibilidade de álcool para higienização das mãos aí para todo mundo que vai estar no evento. E por conta da pandemia, mudanças, foi cancelado o tradicional desfile cívico do dia 7 de setembro. Quem imaginaria, né? Um dia 7 de setembro sem desfile, que comemora os 198 anos da independência do Brasil. A informação foi repassada pelo 24º Batalhão de Infantaria da Selva. Inacreditável, né? Bom, sabe aquelas campanhas que os meses ganham cores para alertar sobre assuntos importantes de saúde? Pois setembro ganha simbolicamente a cor verde para chamar a atenção para a doação de órgãos. Com a pandemia, claro, a situação ficou bem mais complicada. Neste Setembro Verde, a campanha para conscientizar as pessoas sobre a importância de doação de órgãos precisou ser reforçada. É que com a pandemia, o número de doadores teve uma redução de 20% aqui no Maranhão. É um número muito baixo de doadores que temos, mas ainda assim tivemos uma queda de 20% e isso é significativo. Por conta disso, tivemos um número baixo também de transplantes de órgãos, né? E a queda maior no primeiro semestre de 2020 em relação a 2019 foi no número de transplante de córneas. Para garantir maior eficiência, a Central de Transplante realiza ações efetivas junto às famílias de potenciais doadores, já que um dos principais desafios nesse processo ainda é a falta de informação. A maioria da nossa população ainda não conhece o processo de doação e transplantes de órgãos, né? Então, nós temos que estar sempre nessa comunicação constante com a população, levando informações que possam ser úteis para que as famílias optem pela doação. Desde 2021, a legislação mudou a regra que regulamenta a doação de órgãos no Brasil, passando para a família o direito de aprovar o transplante. Por isso, é importante esclarecer e dialogar com os parentes sobre a sua decisão de ser um doador. A doação só pode ser autorizada por parentes de até 2º grau. Isso, em termos jurídicos, não tem valor para a doação. É óbvio que se a família sabe que aquele ente querido gostaria de ser doador, isso vai facilitar o processo decisório no momento de dor. E neste sábado, o estádio Nhozinho Santos será entregue depois de passar pela maior reforma desde a inauguração há 70 anos. Todo mundo sabe que, por enquanto, o público está proibido de frequentar eventos esportivos,
Mas aí fica a expectativa de que quando tudo voltar ao normal, o gigante da Vila Passos vai estar prontinho para receber os torcedores. De longe é possível ver as mudanças no estádio Inhozinho Santos. O espaço, que possui capacidade para receber mais de 13 mil pessoas, estava com sérios problemas na estrutura e, após várias denúncias, a reforma foi iniciada. O estádio foi adaptado seguindo as normas técnicas e de acessibilidade que são necessárias para receber os jogos. Com a reforma, um novo sistema de iluminação foi implantado, assim como novos banheiros, vestiários, áreas dos bares e lanchonetes. A última intervenção parcial feita aqui na arena do Inhozinho Santos foi em 2009. Somente 10 anos depois é que um novo serviço foi iniciado. A obra, que teve duração de mais de um ano, recebeu um investimento acima de R$1.600.000. Durante a reforma, o gramado foi totalmente substituído por uma mesma grama que é usada no estádio do Maracanã, que fica no Rio de Janeiro. As portas e portões também foram trocados, além de uma nova pintura. O estádio Inhozinho Santos vai ser entregue neste sábado. E para comemorar a volta desse espaço que é tão importante para o esporte maranhense, uma partida entre o São José e Motoclube pelo Campeonato Maranhense vai ser realizada. Mas por conta da pandemia de coronavírus, o jogo não vai ser aberto ao público. Hora do intervalo e logo mais tem pauta sobre eleições aqui no JG. Você vai ver os detalhes da definição do pré-candidato a vice aí na chapa de Carlos Madeira, do Solidariedade, que disputa uma vaga na Prefeitura de São Luís. O nosso intervalo é bem rápido. Fica aqui comigo no JG. O Partido Solidariedade apresentou o pré-candidato a vice na chapa de Carlos Madeira à Prefeitura de São Luís. É o capitão do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Jeremias Freire. O anúncio foi feito durante uma reunião com moradores da área Itaquibacanga. O pré-candidato a vice, Jeremias Freire, destacou o compromisso em compor uma chapa com Carlos Madeira. Recebi esse convite com certa surpresa, né? Mas ao mesmo tempo com honra, uma grande honra e uma responsabilidade compor essa chapa com o doutor Madeira, que tem um currículo invejável, é um homem de vida, como meu pai diz, de vida ganha, juiz federal, tem uma notória história, um histórico de trabalho no serviço público. Então, para mim, é uma grande honra, uma oportunidade de aprender, né, um pouco mais, de ajudar as pessoas, de atender o serviço para a comunidade. O pré-candidato a prefeito do partido disse que o Solidariedade buscou uma pessoa do povo e disposta a fazer uma grande caminhada pela cidade. É um momento importante, histórico para a Vila Embratel, histórico para o nosso partido, porque nós estamos vindo aqui buscar um homem que é um vencedor, que tem uma história de luta e que chega para o nosso partido para fortalecer um projeto de cuidar da cidade, de cuidar bem, com fundamentos éticos, com governo republicano. O nosso vice-candidato, vice-prefeito, aqui presente, que é o homem da comunidade, que saiu daqui para vencer na vida, nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Já o presidente do Solidariedade, Simplício Araújo, ressaltou a união da legenda para as eleições que começam já no dia 26. A candidatura de Madeira é uma candidatura consolidada, é uma candidatura calcada no apoio dos amigos, no apoio da comunidade, no apoio de uma história e de um exemplo de vida. A criançada tá mais tempo em casa, a família toda, não é? Hora de redobrar os cuidados com a energia elétrica, muita atenção aí com as conexões e todos os equipamentos que ficam conectados lá, uma tomada, principalmente quando o assunto é o celular, o carregador. Importante prestar muita atenção ao que diz o especialista. Com maior tempo dentro de casa, aumenta significativamente o consumo de energia elétrica e também os riscos de acidentes. E um dos dispositivos de maior risco é justamente o carregador de celular, já que é muito comum o hábito de usar o celular carregando na tomada, uma prática arriscada. Sempre, quando for fazer o uso do celular na tomada, desligar primeiramente, porque tem pessoas que têm o costume de botar o celular na tomada, ficar utilizando, mandando mensagem, fazer ligação, isso pode ocorrer acidentes.
Então, sempre é bom evitar. Esses cuidados são primordiais para evitar acidentes e em casas com crianças, eles devem ser redobrados. Normalmente as crianças, elas gostam de estar abrindo geladeira e normalmente vão descalço, normalmente saem do banho com o corpo molhado e querem abrir a geladeira. E essas crianças podem pegar uma descarga elétrica, pegar um choque, né, no termo popular, e acabar se acidentando. Então os pais têm que ficar muito atentos nesse item. E se por acaso alguma pessoa se deparar com situação de perigo, é necessário acionar atendimento especializado. Nunca tentar resolver as coisas sem ter conhecimento técnico. Dependendo da situação, se for um cabo rompido, né, pode acontecer, ligar no 116 na central de atendimento da Equatorial para ser atendido de imediato. E agora uma pausa para aquela dica de todo dia aqui no JG. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente, de verdade, ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, vou repetir. Um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para você pegar esse dinheiro e pagar a sua conta de energia elétrica. Pensa que acabou? Acabou não, tem mais, tem prêmio extra. 15 casas vão ser contempladas com R$12 mil para troca de eletrodomésticos e também fazer aquela reforma. E no final da promoção ainda tem mais, viu? Tem sorteio de um carro 0 km. Eu vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando está todo mundo precisando. Para participar é muito simples, basta estar em dia com a Equatorial, pagou a sua conta, você não fica de fora, entra no site, faz o seu cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. E continua aqui no JG porque logo a seguir tem dicas para quem teve que cancelar aquela viagem internacional por conta da pandemia. Às 2h34 tem baixa-mar de 0,4 metro. Pela manhã, às 8h33, tem a primeira praia-mar do dia com 5,8 metros. Às 14h51, volta a baixa-mar com 0,6 metros. E o sábado termina com praia-mar de 5,8 metros, que começa a partir de 20h46. De volta para te contar que aquele sonho da viagem internacional deve permanecer vivo, viu? Mesmo com as viagens canceladas por conta da pandemia, a expectativa é que no próximo ano os voos retornem, pois é agora mesmo o momento para se planejar junto à sua agência de viagem. A pandemia de coronavírus mudou os planos de muita gente. Quem estava programando conhecer novos destinos teve que desmarcar ou deixar para depois. Com os voos cancelados, os aeroportos ficaram vazios e só foram voltando à normalidade após a retomada gradual de alguns serviços. Nesta agência, cerca de 500 viagens de formatura e intercâmbio foram transferidas para o próximo ano. Um desafio para a empresa que já tinha pacotes fechados para 2021, mesmo antes da pandemia, e agora terá que redobrar os trabalhos para atender a demanda. A gente está quase duplicando o número de pessoas que vão fazer intercâmbios culturais e viagens de formatura para 2021, contudo os quadros dos consulados, das escolas fora do país, das instituições continua reduzido e deve continuar reduzido no mínimo por mais um ano. Para quem deseja viajar no próximo ano, é necessário fazer um planejamento prévio, como por exemplo verificar a caderneta de vacina, a renovação do passaporte e fazer uma lista do que é necessário para uma viagem internacional. São detalhes simples, mas que podem evitar transtornos na hora do embarque.
Muitos serviços são feitos pelas agências, como a emissão de passaporte e visto. Mas quem está em busca de uma experiência no exterior precisa ficar atento para detalhes fundamentais. Se você pretende fazer uma viagem educacional, de turismo, formatura, seja qual for, ano que vem, se programe com antecedência para ver o destino, a documentação, a realidade daquele país, uma vez que a gente está passando por essa pandemia, ver se até o ano que vem, no período que você for viajar, esse país já está vacinado, já está com uma pandemia controlada e está com as portas abertas para a gente, porque alguns países continuam colocando brasileiros de quarentena ou continuam com as suas fronteiras fechadas. E você já sabe, a Cabo JG entra no ar os analistas. Hoje, Geraldense, Clodoaldo Correia e Felipe Clã entrevistam o jornalista José Machado, que é proprietário do Instituto Dataime, que faz pesquisas eleitorais. Eu volto na segunda-feira às 18h30, se Deus quiser, com mais JG para você. Obrigada pela companhia durante a semana. Curta aí com tranquilidade seu fim de semana e até segunda. Tchau.